Boa noite, pessoal. É mais um vídeo aí que a gente está colocando no canal hoje. É fruto de algumas experiências que nós fizemos, né? O pessoal já viu aí alguns vídeos eu falando sobre esse aparelho aqui que eu estou restaurando. Ele já está 50%, né? Já funciona todas as escalas, menos as escalas que dependem de um circuito que tem aqui com uma válvula. Porque esse aparelho ele veio destruído, né? Ele veio faltando peças, resistores que eu não sei se os valores estão corretos, que foram trocados, uma série de questões, um monte de ligação desfeita. E eu estou tentando entender o funcionamento dele, porque não tem esquema, não achei esquema. Só achei o esquema de um outro modelo, de um modelo posterior. E esse aqui realmente está sendo a mosca branca. E como de costume, o que eu fiz? Parei um pouco. Deixei ele já bem adiantado, pronto, funcionando. E nesse intervalo aí, enquanto eu boto ele de lado, às vezes vem alguma coisa à mente. O que me agrada nesse aparelho, o que me chama atenção é o fato de eu estar querendo colocar ele para funcionar, é que a gente trabalha muito com aparelho valvulado aqui. Então a gente trabalha com muitos capacitores de acoplamento, de voltagens altas, 500, 630 volts, né? Tem amplificador que trabalha com tensão de placa de 700, 750 volts. E a gente costuma, eu quero, né, testar os componentes com a tecnologia que era usada antigamente, porque ela era muito eficiente, né? Leitura de capacitores aqui, você vai ver que ele lê capacitores de diversos valores, né? Mas capacitores baixos normalmente usados em acoplamento. Para eletrolítico ele só mede a fuga, tá? Por que ele só pega essas medidas pequenas? Porque esse instrumento ele trabalha com um princípio de funcionamento do capacitor que se chama reatância capacitiva. O que seria a reatância capacitiva, né? A gente sabe como é que funciona um capacitor. E eu não estou falando aqui de capacitor eletrolítico, que ele tem uma outra função, né? Estou falando aqui de capacitores de papel, de mica, a óleo, poliéster, polipropileno e por aí vai, que são os capacitores mais usados em amplificadores valvulados. A principal função de um capacitor desse é simplesmente bloquear a tensão DC e deixar passar o sinal, a tensão AC. Seria mais ou menos isso. Aqui você tem, isso aqui é um gráficozinho, isso aqui seria a voltagem, né? Então aqui nós temos um patamar de VDC, de tensão contínua. Quando ele vai no capacitor, a única componente que passa é a tensão AC, que vai para o outro lado, seria o sinal. A tensão DC, ela não passa, então ele bloqueia. Mas o capacitor ele não é tão simples o funcionamento dele assim, né? Ele depende também, ele tem outras características. Então, e a reatância capacitiva é uma delas. A reatância o que seria? Seria a oposição, né? A resistência de passagem de uma corrente alternada, de um sinal AC, que depende tanto do valor do capacitor quanto da frequência que está passando. Então, na verdade, em AC,
Um capacitor desse, ele se comporta como uma resistência, tá? Mas ela depende, o valor da resistência vai depender da frequência que se trabalha. Então, dependendo da frequência, por isso que você vai ver em circuitos de tonalidade, capacitores com valores diferentes, porque um é para cortar grave, outro é para cortar médio, outro é para cortar agudo. Então ali você faz um cálculo onde você coloca esses capacitores estrategicamente na linha de áudio para que ele faça esses cortes e você vai ali atenuando ou você vai liberando mais grave, médio, agudo e assim por diante. Quando eu estava mexendo com isso para ver o princípio de funcionamento desse aparelho, conforme eu falei, eu acabei montando um circuitozinho experimental para testar capacitores, porque eu vou tentar usar esse circuito para entender o funcionamento do aparelho e aplicar ele na resolução do defeito do aparelho, né? Tentar encontrar aí as peças corretas, os valores corretos. Eu queria demonstrar para vocês como é que funciona isso. Então, quando nós falamos aí de reatância capacitiva, nós pontuamos que depende principalmente da frequência do sinal AC. Tá? Então eu vou trabalhar aqui vou ligar direto à rede. Tá? Que para mim, que trabalho com esse tipo de equipamento, me interessa muito mais testar o equipamento, testar o componente com a atenção real de trabalho dele. O capacímetro para mim moderno não serve para esse tipo de componente, porque ele testa com atenção muito baixa. Então aqui é só um protótipo, ainda estou pensando no desenvolvimento de alguma coisa que use tensões maiores, né? Mas isso aí é uma coisa que vai ser pensada para o futuro e até mesmo usar algumas frequências um pouco maiores para testar valores maiores de capacitores. Mas eu fiz esse circuitinho aqui com um resistorzinho de queda aqui, um resistor para limitar a corrente, 18K. Coloquei aqui um potenciômetro para ajuste, para fazer um ajuste fino. E aqui eu tenho o voltímetro, que eu uso para medir a queda de corrente, né? Eu estou medindo de fato em cima aqui uma tensão, tá? Mas se eu usar a fórmula, a lei de Ohm, eu consigo ver uma corrente, né? Então o que acontece? Dependendo do valor do capacitor que eu colocar aqui, ele vai virar um resistor por causa desta frequência de 60 Hz, que é a frequência da rede. E eu vou ter nesse circuito uma queda de tensão por causa desses resistores. E eu vou medir aqui. Eu consegui chegar a um ajuste em que eu consigo medir diretamente aqui o valor do capacitor. Eu só fiz uma faixa aqui para mostrar no vídeo, mas eu já consegui testar valores de até 470K. Aqui eu tenho de 2K2, 6K8, 10K, 22K, 33K, 47K. E o circuito foi montado apenas para comprovar a teoria. Eu queria passar para o vídeo para vocês verem como é que... Perdão, queria passar para o teste para vocês verem de fato como é que funciona. Ok? O aparelho vai ligado direto na tomada, conforme o circuito. E aqui estão os componentes, 8K aqui, o potenciômetro de 100R. Tá? Vamos ligar para a gente ver como é que funciona isso. Vou botar aqui em AC. Eu vou pegar aqui o primeiro capacitor que eu vou pegar, 2K2.
2K2. Vamos ver quanto é que vai marcar lá. Ele marcou 2.002. 2K. Não tem mais dígito, então ele só vai marcar o primeiro dígito. Vamos pegar um outro valor. Seria o 6K8. Só para a gente ver como é que muda. Como é que a reatância ela é comprovada aqui. 7K. Esse capacitor é de 6K8, está dentro da tolerância. Vou pegar aqui um capacitor de 10K. Está marcando 11, dentro da tolerância, 10%. Né? Vou pegar aqui um capacitor de 22K. Está dentro da tolerância também. Aqui eu tenho um de 33. K, ponto 033. Tá fazendo, o voltímetro está fazendo a leitura direta do valor do capacitor. E tenho por fim um de 47K. Os valores são muito usados em acoplamento envalvulado. 49K, 48, né, que marcou agora. Dentro da tolerância de trabalho. Ok? Queria só mostrar para vocês como funciona, né? Aqui um circuitinho muito simples, que já na década de 50, de 40, as empresas que montavam esses tipos de equipamento, elas já utilizavam a teoria na prática. Por isso que você vê multímetros antigos, analógicos, que medem capacitores, sem usar nenhum circuito para gerar uma frequência maior, nada. Eles usavam diretamente da rede elétrica, ok? E mais tarde, numa outra ocasião, a gente vai falar um pouquinho sobre ESR e EPR, tá? O que isso influencia no funcionamento dos aparelhos. A ESR, só para a gente pincelar aqui, ela se tornou importante a partir das fontes chaveadas, né, que trabalham com frequências maiores, e a ESR ela pode inclusive fazer com que um aparelho não funcione. Isso nos aparelhos antigos não é tão importante, tá? Uma SR maior, mais alta, não importa muito. Nos aparelhos antigos o que mais importa é a EPR. E a gente vai estar falando sobre isso numa próxima ocasião, ok? Quem gostou aí do vídeo aí, dá um like aí. Se quiser fazer esse experimento, tá? Você pode estar utilizando. Você pode fazer escalas aqui. Ó, eu consegui mudar para medir capacitores de até 470K. Eu só mudei o valor do potenciômetro. Seria uma escala, botar uma chave, um outro resistor aqui, um outro potenciômetro, um outro trimpote e regular e ponto. Eu tenho uma segunda escala. E daí eu posso fazer até uma terceira escala, mas sempre entendendo que por causa da frequência da rede, eu estou limitado a valores baixos. O máximo que eu vou conseguir medir aí com certa precisão
São valores aí até os 4 microfarads. É o máximo. Ok? Obrigado aí. Mais uma vez, agradeço aí pela gentileza em assistir o vídeo. Se quiser dar um like aí, comentar, fiquem à vontade.